E desde o final de novembro, o estado de Santa Catarina vem sendo castigado por causa das fortes chuvas e os alagamentos, e também muitos deslizamentos de encostas. Aqui na região de Joinville houve quedas de barreiras na Serra de Corupá, que ainda apresenta restrições, na BR-280 e também na SC-418, que é a Serra Dona Francisca. E esses fenômenos climáticos ligados a essa umidade elevada, calor e também a influência marítima, acabou deixando o tempo muito instável aqui na região, que ainda tem aí o contexto da Serra do Mar. Em razão desse cenário, surgem algumas perguntas, Por exemplo, como podemos melhorar em termos de infraestrutura para se adaptar a esse cenário existente? Estamos recebendo a professora da UDESC, Virgínia Grace Barros. Ela integra o Grupo Coordenado em Gestão de Riscos e Desastres e participa de consultorias na área ambiental, em estudos de impacto ambiental e também perícias ambientais. Professora, bom dia, bem-vinda, obrigado por estar com a gente, boa quinta. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Queremos começar esse bate-papo, professora, explicando para o ouvinte o seguinte, A gente tem uma região com montanhas, a gente tem a Serra do Mar, a gente ouve falar muito, Joinville chove em razão disso, Garuva chove bastante e tal. Isso acaba sendo um desafio nessa questão até de prevenção de desastres naturais para a nossa região. Qual é a explicação que a gente pode dar, assim, resumo, obviamente, para o nosso ouvinte, sobre a nossa localização, hein? Joinville, não só Joinville, mas toda essa região que a gente tem desde o Sudeste, Espírito Santo, vejo que está acontecendo para lá também Espírito Santo, Rio de Janeiro, que frequentemente acontece, Petrópolis, vários acidentes recorrentes acontecem na região e aqui também. Tem praticamente a mesma situação. Nós somos limitados, por um lado, pelo oceano, e do outro lado, a leste pelo oceano, a oeste pela Serra do Mar. Então, nós temos frequentemente essa umidade do mar, o mar evapora muita umidade, e quando está associado também a baixa pressão nas altas altitudes, esse forma tipo um combo, E esse combo, essa umidade vem para dentro do continente, toda essa evaporação da água do mar vem para o continente, bate na serra, ela sobe essa umidade, encontra uma temperatura mais baixa, forma nuvem e chove. Desaba. Acaba o mundo. Sim, e isso não é novo. Sim, isso é importante dizer que trabalhar em prevenção para nós bastava que tivesse vontade política, Porque a gente sabe, aqui eu trouxe até alguns dados, que já desde 1883 isso foi relatado no Rio de Janeiro, Serra do Mar, em dias que choveram mais de 223 milímetros na região. Em um dia só. Eu trouxe até alguns dados nossos aqui, se der tempo a gente vai falar desses últimos eventos recentes aqui. E a gente teve os eventos de 95, a gente teve os eventos de 2008, a gente teve esses eventos, agora 2022. Vejam que são mais ou menos períodos a cada 10, 20 anos que isso acontece. E a gente não aprende? Será que a gente não aprende ou a gente não quer aprender? Isso vai acontecer, isso vai se intensificar. Daqui para frente, o que se sabe é que isso vai se intensificar. Eu trabalho na UDESC, lá na Engenharia Civil, e também sou representante no Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Babitonga. E a gente vive o tempo inteiro reclamando disso, a gente precisa de dados, a gente precisa estudar, a gente precisa entender os fenômenos. E a gente não consegue, embora a gente tenha dados, a gente apresente os problemas, o que é feito com relação a isso, A gente não vê ação. E veja que outra coisa que eu acho mais importante, que a gente sabe, a chuva vai cair, vai pesar todos esses maciços de terra que a gente tem aí na Serra do Mar, que são inclinados e que vão escorregar. E qual é a alternativa que a gente tem da BR-101? Nenhuma. É trancar a BR, rodovia e... Qual é o outro modal que a gente tem? Nenhum. E a última intervenção importante na BR-101 faz o quê? 20, 30 anos da duplicação. E de lá para cá, o que foi feito?
Nada, Algumas entra ações, governo, sai governo, ninguém faz nada. Apenas ações paliativas em razão da própria concessionária que assumiu, né? Mas por iniciativa do governo estadual, coisa parecida, nada muito grandioso. Nada, nem federal, Nem porque é uma federal, BR federal, né? Sim. Então, veja que a gente fica refém. Qual foi o prejuízo de Santa Catarina com isso? A gente tem que buscar responsabilidades, eu acho, né? Porque Professora, vai acontecer. E até aproveitando, né, esse ponto que a senhora tocou, por estarmos, né, em uma região bem acidentada, como a senhora comentou, da questão da Serra do Mar, o que essa cadeia de morro, então, pode ajudar para dar uma direção para a gente prevenir esses danos causados, por exemplo, por esses desmoronamentos e esses alagamentos, né? E evitar também esses problemas que a gente está vivendo, por exemplo, como é o caso que a senhora citou, dessa questão toda de BRs interditadas e com riscos eminentes. A gente tem alternativas, né? Do ponto de vista de engenharia, a gente pode atuar para fazer com que esses maciços, utilizando engenharia pesada, né? Infraestrutura é engenharia que custa muito dinheiro. Então, a gente vai precisar fazer aí ações para segurar esses taludes, né, esses morros, digamos assim, que caem. A gente tem como fazer isso do ponto de vista de engenharia. A gente pode diversificar modais. A gente não deveria depender apenas da BR-101. A gente deveria ter outras formas de, tanto para o norte como para o sul, escoar matéria-prima, receber matéria-prima, produtos. As pessoas precisam se movimentar, as pessoas precisam buscar, às vezes, tratamentos médicos em outros estados. Ainda ontem está vendo uma pessoa que tinha uma cirurgia, que teve que ser transportada em helicóptero, porque senão ia perder. Então, veja que a gente precisa disso, né? Então, tanto do ponto de vista da engenharia, para fazer contenção dessas encostas, que é bastante caro, como diversificar os modais, a gente precisa fazer, mas isso é infraestrutura, isso é investimento. O governo tem que intervir. Como a senhora já explicou, né, a senhora integra o grupo de gestão de risco e desastre, e a gente acaba percebendo, professora, que assim, na academia, na faculdade, nas instituições de ensino, essa discussão, ela é constante, essa busca de dados, ela é constante. E aí a pergunta que faço para a senhora é o seguinte: nós temos esses dados, como a senhora já bem pontuou, lá de 1883, nós já tínhamos o registro lá, né? Olha quanto tempo. Como é que a sociedade, como é que todos os setores precisam se engajar nesse momento e dizer o seguinte: temos que resolver a questão política para que possamos ter uma alternativa na BR-101, por exemplo, porque se tem a discussão lá na academia, né, nas instituições de ensino, temos a cada ano as condições climáticas adversas. Quer dizer, como é que a gente engrossa esse coro, no bom sentido da palavra, para fazer essa cobrança, para que de fato isso aconteça, hein? Qual é a alternativa na avaliação da senhora? Então, ali no CEPED da UDESC, né, que é esse grupo coordenado, e também no Comitê de Bacia, eu, como universidade, eu participo do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do CONDEMA, eu participo do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Babitonga, eu participo do CEPED, e a gente vive em todos os fóruns da cidade falando sobre isso, mostrando os dados, prestando atenção no que está acontecendo. Nós fazemos eventos para que as pessoas possam participar. Tivemos agora recentemente, em final de novembro, em Chapecó, sobre redução de risco de desastres. Foram mais de 300 pessoas que participaram do evento. Então, isso a gente faz, a gente conscientiza, porque a gente é universidade. A gente, nossa principal atividade é fazer pesquisa, fazer extensão e ensino. E dentro disso, a gente também está na extensão universitária, que são todas as ações que eu falei, o CEPED, o Comitê de Bacia. Então, a gente leva o nosso conhecimento, aquilo que a gente desenvolve dentro da universidade, para fora da universidade. Porque a universidade tem esse dever de não só produzir conhecimento para ficar lá dentro, mas para expandir esse conhecimento para fora dos limites da universidade. E nesse sentido a gente atua bastante. Então, do ponto de vista da universidade, a gente cumpre nosso papel. Os dados, eles existem, são ruins ainda essa semana, porque os dados são falhos. Eu até peguei aqui alguns dados, não sei se dá tempo de eu falar.
Mas a gente tem o site do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Risco de Desastres. Então, a gente tem, eu peguei os dados lá do CEMADEM e olha só o que aconteceu na nossa região agora. Ali na estação que a gente tem no Quiriri, a gente teve, em novembro, tá, até o dia 23 de novembro, nós tínhamos 31,8 milímetros de chuva. Choveu isso até o dia 23. Do dia 23 até o dia 30, choveu 376 milímetros. É uma quantidade gigantesca, gente. É claro que isso ia dar problema, né? E assim, ali a gente sabe que aqui na Serra a gente tem diferentes quantidades de chuva que acontecem. A gente tem as chuvas na planície e à medida que a gente sobe a montanha, as chuvas vão ficando cada vez maiores por causa do efeito de altitude, da topografia, uma série de eventos ali, né? Que acontecem naturais, tá? E daí os acumulados aqui no dia 20, aí vindo para cá, né? Dia por dia como isso aconteceu, né? O dia que mais choveu foi no dia 26, que choveu 72 milímetros, isso já é um monte. No dia 27, 95, no dia 28, 109 milímetros. Foi quando teve o evento ali na Serra, né? Que desmoronou e que as pessoas estavam paradas e que deu todo aquele problema. E agora, né, a gente já vindo aqui para dezembro, a gente teve no dia 19 de dezembro agora, 122 milímetros de chuva. O negócio já está super encharcado de água, né? O peso do material, mas o peso da água vai favorecer um deslizamento, não tem o que fazer. Né? E no dia 20 foram 37 milímetros, já reduziu um pouquinho e vem reduzindo. Mas vejam que são coisas que sempre aconteceram. Sim. Em 2008, só para terminar esses montes de números que a gente gosta. E são essenciais, são necessários. Sim, né, são entender, super né? necessários. E quando não tem, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Em Joinville, em novembro de 2008, nós tivemos, só em novembro, 978 milímetros de chuva. É muita água. Choveu quase metade do que chove em um ano, em novembro de 2008. Então, veja que não tem o que fazer. E a gente sabe que vai acontecer de novo. E talvez até pior. Então, a gente tem que estar preparado. É isso que a gente tem que fazer. Certamente. Professora, obrigado pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho. Os microfones da Jovem Pan continuam à disposição da senhora, toda a equipe. Ano que vem a gente voltar a falar sobre a nossa chuville, né? Sem qualquer maldade com a cidade, por favor, mas chove mesmo, é assim. E aí a gente precisa ter ações para que a sociedade não sofra com essas questões climáticas também. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Agradece lá na UDESC, que estamos sempre disponíveis para vir, para conversar, para receber pessoas lá e também mostrar o que é que a gente pode fazer para contribuir aí para o desenvolvimento regional. Perfeito. Grande abraço.